interior importa muito mais que o exterior. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 38, diz assim: Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Então, glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus, ele foi convidado para jantar, enfim, fazer uma refeição na casa de um dos fariseus. E Jesus estava ali assentado à mesa e Jesus, ele foi comer sem lavar as mãos, pelo que o texto dá a entender. E a Bíblia mostra que os fariseus ali se escandalizaram com aquela situação ali. Aí Jesus, obviamente, fez de propósito, e Jesus falou: Olha só, vocês se preocupam em limpar o exterior do prato ou do copo, enquanto o interior está todo sujo. O que Jesus estava ensinando ali? Jesus estava falando: olha, vocês ficam assustados porque não lavei as mãos antes de comer, como se as minhas mãos estivessem puras. Mas vocês não se importam pelo fato do coração de vocês estar imundo, cheio de ganância e cheio de maldade. Ou seja, Jesus, em um outro texto semelhante a esse, Jesus falou: vocês são fariseus hipócritas, porque vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ou seja, vocês ficam assustados com coisas que nem são graves, como comer sem lavar as mãos, sendo que isso nem era pecado. Nem era pecado comer sem lavar as mãos. Sabemos que isso é coisa de higiene, mas isso não é pecado comer sem lavar as mãos. Mas agora ter maldade e ganância no coração, sim, isso sim é pecado, isso sim é muito grave. Ou seja, eles estavam preocupados em Jesus não atender a uma regra humana, a uma regra dos homens, a Jesus não obedecer a uma regra e a uma lei dos homens. Enquanto isso, eles no interior deles estavam desobedecendo uma lei de Deus. E Jesus também condena eles em outros momentos, porque com as suas regras de homens, eles invalidavam a lei de Deus. Então, veja bem como muitas vezes a gente pode estar se apegando em coisas que nem têm tanto valor assim, como apenas o exterior. Durante muito tempo, muitas pessoas eram julgadas pela sua aparência, pela sua forma de vestir, por não seguir um determinado padrão. E aqui eu não quero entrar no mérito de usos e costumes. Se a gente vai congregar em um lugar que tem um certo padrão, a gente não tem que ser um rebelde lá dentro querendo que todo mundo mude. Mas a igreja muitas vezes não vai mudar por nossa causa. A igreja inteira não tem que se adequar aos nossos pensamentos. Se você não concorda com isso, vai congregar em um lugar onde não tem esse tipo de regra, não tem esse tipo de usos e costumes, ok? Mas, meus irmãos, a gente vê que isso é um costume dos homens, isso é uma regra que foi colocada pelos homens. E isso não tem o mesmo peso da palavra de Deus, não tem o mesmo peso, não tem a mesma medida da palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, é que serve de regra para todos, ok? Independente do lugar onde nós estivermos, independente da igreja que congregarmos, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática que todos devem obedecer, ok? Então, nós vemos ali que os fariseus queriam que Jesus, ficaram assustados porque Jesus não obedeceu a uma regra dos homens. Enquanto isso, eles estavam desobedecendo a lei de Deus. E é isso que a gente tem que se atentar, ok? A gente não tem que ficar escandalizado, ficar assustado por homens não seguirem regras de homens. Mas a gente tem que ficar escandalizado quando aquilo que é caro, quando aquilo que é grave, que é não seguir a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, é com isso que a gente deve se importar, ok? Nós vemos também que naquele momento ali, aqueles homens, eles estavam querendo tirar um cisco que estava no olho de Jesus, sendo que nem era real, o cisco representaria um pecado, sendo que nem pecado era comer sem lavar as mãos, mas enquanto isso no olho deles tinha uma trave. Às vezes a gente fica prestando atenção em detalhes da vida alheia, da vida dos outros, que às vezes são irrelevantes,
e às vezes a gente nem se importa com erros gravíssimos que nós mesmos estamos cometendo. Então não seja assim, meu irmão. Preste atenção no teu interior, como a palavra do Senhor diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ok? Então, não se preocupe tanto com coisas externas. Obviamente, nós sabemos que a palavra do Senhor fala de ordem e decência, a palavra de Deus fala contra a sensualidade, mas naquele momento não era isso que Jesus estava falando. Quando ele fala do exterior, Jesus estava falando do comer sem lavar as mãos, que não era pecado. Mas enquanto isso, eles não se importavam em armazenar no seu coração ganância e maldade. Então, se atente para o interior do teu coração e não fique apenas ali querendo que homens sigam as tuas regras ou a tua forma de pensar, sendo que diante da palavra do Senhor, a gente vê que a gente não tem que apenas seguir regras dos homens, nós temos que sim seguir a palavra de Deus, ok? Então, o exterior importa menos que o interior. Então, não, não jogue panos quentes, não coloque por debaixo do tapete coisas graves que muitas vezes estão no nosso interior, como Jesus falou ali, maldade e ganância. É isso que a gente não deve, de forma alguma, suportar na nossa própria vida, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a gente não fique, Senhor, julgando uns aos outros pela aparência, Pai, apenas pelas coisas externas, Pai, porque muitas vezes isso é praticamente irrelevante. É óbvio que a palavra do Senhor fala de decência, sim, e fala contra a sensualidade, mas, Pai, que a gente possa, Senhor, prestar atenção e nós não vivermos de aparência, não querermos esboçar uma religiosidade, uma santidade que muitas vezes ela nem existe, Pai, porque aqueles homens eles viviam de aparência, no exterior eles eram puros, mas no interior deles estava cheio de ganância e de maldade. Pai, que a gente não se engane dessa forma, querendo demonstrar ser mais espirituais que os outros, enquanto armazenamos maldade em nosso coração. Não deixa, Pai, ficarmos cegos para os nossos próprios pecados, enquanto, Senhor, nos assustamos e nos escandalizamos com coisas na vida dos outros que nem importância têm, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não se engane, Pai, mas que possamos estar constantemente sondando os nossos corações, Pai, para procurar vivermos, Senhor, de forma agradável a Ti, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, se inscreva no canal, deixe joinha, deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo, assim a plataforma recomenda para mais pessoas que, quem sabe, ainda nem ouviram a palavra do Senhor. E ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.